Bom, acho que podemos ir começando, já saudando a todos os que estão nos acompanhando, aqueles que vão chegar nessa transmissão. Me apresento de modo inicial, sou Igor Pavantres, secretário-geral do Centro Dom Bruno Maldaner, aqui da Diocese de Frederico Westphalen. Estarei então aqui como apenas um suporte ao Padre Felipe nesta sua fala, a qual propomos que fizesse nesta segunda-feira. Bom, então o palestrante é o Padre Felipe Guerra Staudt, é assim a pronúncia, Padre? Me corrija. Certo? Perfeito. O Padre Felipe, ele é proveniente de São Leopoldo, Diocese de Novo Hamburgo, já tem 9 anos de sacerdócio e atualmente é missionário em Rondônia, certo? Bom, antes de nós iniciarmos, apresentarmos o tema e passar a palavra ao Senhor, gostaria que o Senhor fizesse uma oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Padre. Bom, propomos ao Padre Felipe, então, na noite de hoje, que ele falasse um pouco sobre como enfrentar esses dias de pandemia. Essa é uma das nossas primeiras formações online e ela surge justamente no momento em que se faz necessário que as formações sejam desta forma, já que estamos impedidos de criar aglomerações, etc. Então é muito pertinente que nessa primeira formação falemos justamente sobre este momento que estamos passando, que é um momento difícil, não apenas em questão de saúde, mas também na questão espiritual. Muito se tem falado, não é, Padre? As autoridades sanitárias muito falam das recomendações que nós temos que ter com relação à saúde corporal, mas aqui o nosso propósito é nos dirigirmos justamente aos fiéis, para que também tenham direções de como lidar espiritualmente com esse tempo de pandemia. Então, passo a palavra ao Senhor e a gente vai interagindo, então, conforme vier dúvidas sobre o tema. Tá bom, muito obrigado. Para iniciar, eu gostaria de dizer como é que eu vou proceder com a minha fala. Eu vou abordar o tema a partir das 7 virtudes. As virtudes cardeais e as virtudes teologais, para nós, mais ou menos, podemos tratar do tema de uma maneira, digamos assim, pedagógica e a fim de que todos entendam. Tá? A primeira coisa assim, que eu gostaria de dizer é o seguinte, tá? Nós temos que imaginar que nós estamos como que numa guerra, tá? Na qual nós não conhecemos bem o nosso inimigo. Tá? O que nós estamos vendo, certo? Ou seja, aquilo que acaba nos chegando através da mídia, seja televisiva, seja através da rádio, tá? É que tem fogo terrestre, tá? Tem ocupação de espaço. E essa ocupação de espaço, esse fogo inimigo, tá? É uma doença chamada Covid-19. Mas, pela virtude da prudência, nós temos que observar por onde as coisas vão. Por quê? Porque o nosso inimigo não é só essa doença. Tá? O nosso inimigo são aqueles agentes que pelo menos ajudaram a que essa doença ela fosse propagada e que vão se utilizar dela para fins de dominação da sociedade e de subjugação da igreja. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tá? Nós não estamos falando só de doença. Tá? Nós não estamos só falando do novo coronavírus. Nós temos que pensar que, para além dessa doença, isso vai ser utilizado contra nós. Então, esse tempo de estar em casa, ele é um tempo muito propício. Por quê? Porque nós temos que nos preparar para um combate maior que vem por aí.
Então, como eu falei, eu dividi a palestra a partir das virtudes. Então, a primeira virtude, e a mais importante de todas as virtudes cardeais, é a virtude da prudência. O que a virtude da prudência ela nos ajuda? Ela nos ajuda a que nós observemos o que está acontecendo, tá? Porque nós não temos ainda a dimensão do problema e nós sabemos que o problema não é só o vírus, mas é todo um sistema por trás que a gente está a recém observando. Ou seja, o problema ele não é só um problema físico, ele também é um problema psicológico, social e tende a ser também um problema histórico, tá bom? Então, a prudência, nós chamamos de virtude da prudência, uma inteligência que procura entender a realidade. Tá? Por isso que nesse período em que se está em casa, a primeira coisa que eu aconselho é fazer o seguinte: desliga a televisão e desliga a rádio. Porque senão você vai ficar louco. Vai ficar louco da cabeça, vai ficar neurótico. Tá? Com a televisão e a rádio o dia todo propagando informação a respeito dessa doença. Então, uma coisa importante que se deve fazer em casa, tanto para a psique como para o espírito, é leitura. Leitura, boa conversa. Tá? Aquilo que o brasileiro ele não consegue ter, que é o ócio. O que é o ócio? O ócio é um tempo em que a pessoa ela pode cultivar coisas do espírito, certo? Cultivar boas ideias, cultivar boa informação e assim por diante. E esse é um momento propício para isso, para que se viva o ócio, para que se cultive as coisas do espírito. E uma boa leitura, uma boa conversa, a lembrança de algo que foi pensado, que se deseja. Isso é uma coisa muito importante que nós devemos fazer. Por quê? Porque isso é um modo de nós prepararmos a nossa inteligência para o futuro, certo? Isso é uma coisa realmente é fundamental. Não dá para ficar em casa só dormindo, assistindo televisão e enchendo a barriga de comida. Tá? É preciso ócio, é preciso cultivar a inteligência. É preciso pensar na vida, não só ficar pensando nas doenças, naquilo que está se passando, mas é preciso pensar em outras coisas. Imagina se você estivesse num campo de concentração e você ficasse o dia todo pensando que você podia ser o próximo a morrer. O que ia acontecer? Você iria enlouquecer. E aconteceu isso nos campos de concentração, que muitas pessoas se suicidaram antes de serem mortas, porque elas passavam o dia todo ruminando a respeito da própria morte e da desgraça da própria vida. Então, o ócio em que nós devemos cultivar a nossa inteligência nos ajuda a romper, certo? Com uma visão que está focada somente no presente, somente no agora, somente no que está acontecendo. Porque o que está acontecendo vai passar, tá? Com certeza, o que está acontecendo vai passar logo, logo, tá? Mas aquilo que nós cultivamos dentro de nós, porque nós somos almas imortais, nós temos memória e isso se estende, os efeitos disso se estendem. Então, ler, pensar sobre coisas boas, conversar com as pessoas que você ama, é uma maneira de você cultivar a sua inteligência e de você desenvolver a virtude da prudência. Aquilo que as pessoas dizem, cabeça vazia, oficina do diabo, é isso mesmo, certo? Cabeça vazia, oficina do diabo. Vai pensar besteira, tá? No tempo de férias, eu como padre acabo escutando as pessoas
no período de férias as pessoas brigam muito, as famílias brigam muito. Uhum. Porque todos aqueles problemas que foram acontecendo ao longo do ano explodem ali, bem no momento em que você quer descansar, no momento em que você queria ter paz, aqueles problemas eles vêm. Por quê? Porque não é cultivado o espírito. Então, problema é uma coisa que permanece na alma. Tá? Então, nós temos que... A primeira coisa que nós temos que fazer é limpar a nossa inteligência. Tá? E por isso que eu digo, desligar a televisão é muito importante, desligar o rádio. Claro, você vai obedecer à autoridade civil, porque senão você vai ser penalizado por isso, certo? Mas é fundamental que não se perca isso. A primeira coisa que tem que fazer é cultivar a inteligência. A mesma coisa as crianças, quem tem filhos pequenos. É fundamental que seja um momento em que se jogue com as crianças, em que se leia com as crianças, em que se converse coisas boas com as crianças. Tá? Não é momento de ficar o dia todo olhando filme na televisão ou no Netflix ou sabe Deus aonde. Tá? Por quê? Porque senão os efeitos psicológicos desse tempo que você tá só mergulhado na lembrança de desgraças e na busca de prazeres, isso vai fazer mal para você a longo prazo. Tá entendendo? Esse é um problema que vai ser enfrentado. Tá? A segunda virtude é a virtude da fortaleza, que eu acredito que é bastante importante que a gente ressalte. O que é a virtude da fortaleza? Se a virtude da prudência é um cultivo da inteligência, a fortaleza é uma disposição para morrer. Tá? É uma disposição para você cair em combate. Tá? Fortaleza é isso, no final das contas. Fortaleza não é você ser corajoso, não é você ser valentão, não tem nada disso. Fortaleza é a disposição para morrer. Então, o que acontece? Eu venho observando que as pessoas estão extremamente apavoradas e com medo do que está acontecendo. E o que no fundo é isso? No fundo, isso é fraqueza. Tá? No fundo, isso é falta de força psíquica e espiritual. É falta da virtude de fortaleza. Tá? E que pode deixar a pessoa muito, muito mal. Então, uma coisa que a pessoa tem que botar na sua cabeça, por mais que isso não vai acontecer, provavelmente, é a disposição para morrer. Vamos dizer que isso virasse realmente uma pandemia letal. Tá? A disposição para morrer, a disposição para você cair em combate, isso tem que estar dentro do seu espírito. Tá? Assim como os médicos, e é uma coisa muito bonita, eles estão ali ajudando as pessoas, tendo contato com gente doente, infectada. Você também tem que desenvolver essa virtude. Tá? Por quê? Porque o que acontece? O medo ele faz muito mal para o espírito. Realmente muito mal. Eu fico pensando assim, imagina que houvesse uma guerra aqui no Brasil, certo? Ou uma perseguição contra os cristãos. Em quanto tempo os católicos eles iam abandonar a igreja ou trocar de religião? Por causa do medo, certo? Ou seja, se você tem medo de uma doença que é pouco letal, tá? Assim, comparado com o total de habitantes. Imagina se acontecesse uma perseguição em que aquela pessoa que você conhece ou em que a sua vida mesmo estivesse em risco. Tá? Então, o medo, ele é uma coisa que nós vamos ter que começar a vencer. Tá? Esse medo, ele está demonstrando que o coração das pessoas, ele está um pouquinho vazio. Tá? Essa incapacidade de pensar para além, essa incapacidade de pensar outras coisas e de falar outras coisas a não ser sobre coronavírus, isso é de fato um problema muito, muito grave. Tá? Então,
para que a pessoa ela recupere a força, para que ela fale de outros assuntos, para que ela ponha uma perspectiva na vida dela que não seja a possibilidade de se infectar e ficar doente e de morrer, é preciso que ela desenvolva essa virtude, que é a virtude de dizer assim, eu não tenho medo de morrer. Tá? Possivelmente eu não vou morrer, tá? Porque eu não estou num fronte de batalha. Tá? Eu não estou com uma arma na mão e eu não tenho um inimigo do outro lado atirando em mim. Tá? E eu não estou defendendo a minha pátria. Mas eu tenho realmente que me colocar diante de Deus. Olha, Deus, se for para morrer, eu estou disposto a morrer. Tá? Isso te dá força, isso te renova a energia. Por quê? Porque aí algo, você já não teme algo. Tá? Algo que vai te sugando a sua mente, o seu espírito. Então, o desenvolvimento da virtude da fortaleza ele é fundamental. Eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo de ficar doente. Tá? Tem que vencer isso daí. Claro que a gente protege quem a gente ama. Então, quem tem, por exemplo, pessoas idosas, quem tem crianças, tem pessoas grávidas, a gente vai proteger essas pessoas. Porque a gente não quer que elas sofram. Isso é caridade. Tá? E tem que ser isso mesmo. Uhum. Bom, então proteger essas pessoas é fundamental. Por isso que, no final das contas, a quarentena ela está sendo, tá, um sinal aí de caridade. Apesar de que, por outros ângulos, pode haver outras opiniões. Tá bom. Mas a pessoa, o indivíduo, ele tem que se enfrentar tomando a doença, pondo ela na sua frente, ela tem que se enfrentar com essa virtude da fortaleza que é eu não tenho medo de morrer. Assim você não fica louco. Assim você não fica traumatizado. Assim, os efeitos que haverão na sociedade brasileira e em outros países não vai afetar tanto a alma e o coração das pessoas. Por quê? Porque elas estão em paz com Deus, elas estão em paz consigo mesmas. Tá? Terceira questão, a questão da justiça. Tá? Obedeça o seu bispo. Tá? Obedeça o seu bispo. Mas que se possa discordar num ponto ou no outro. Tá? E o que o Conselho de Presbíteros determinou. Tá? Não tem porquê, se determinou, está determinado, vai fazer o quê? Tá? Inclusive porque a igreja ela está obedecendo determinações estatais. Tá? E ela se encontra sob penalidade caso ela não feche as igrejas para culto público. Tá? Então, isso faz parte da virtude da justiça. E ficar em casa para não apavorar e fazer as pessoas estremecerem de medo. Tá? Então, isso também faz parte. Tá? Goste ou não goste, concorde ou não concorde. Tá? A gente tem que respeitar as outras pessoas que estão com medo e que estão com receio a esse respeito. Disso faz parte a virtude da justiça. E, obviamente, se alguém está com algum sintoma ou está doente, aí sim que é mais justo que fique em casa trancado e não gere um problema maior. Tá? Isso é a questão da virtude da justiça. Com os meses, depois que isso passar, como eu falei, o inimigo a gente desconhece. Tá? Ele não é só o vírus. Isso haverá análises, haverá discussões, haverá muitas polêmicas a esse respeito sobre o que se está fazendo, sobre se foi certo ou foi errado, sobre isso, sobre aquilo, tá? Mas agora eu, pelo menos, vi que não dá para discutir muito, porque senão as pessoas elas pensam assim, se tu não ficar em casa e se tu tiver alguma coisa contra, é porque tu quer a nossa morte. Então, tá. Não se discute sobre isso daí, né? Tá?
por respeito também à própria integridade psíquica das pessoas e ao medo e ao desejo justo e legítimo que as autoridades têm de proteger as pessoas, tá? Mas então as discussões e uma série de informações e eu acho importante, mas agora é melhor não tratar sobre elas. A questão da virtude da temperança, tá? Como eu falei, não ficar dormindo o dia todo, não ficar comendo o dia todo, não ficar olhando filme o dia todo, isso é importante, tá? Isso faz parte da virtude da temperança. A gente não pode desregular o nosso dia, porque depois nós podemos criar maus hábitos ou alimentar maus hábitos que não serão bons para a nossa vida. E quem puder trabalhar em casa, realmente trabalha em casa, tá? Quem não puder trabalhar, inventa alguma coisa. Tá? Por exemplo, eu estou aproveitando esses dias para ler. Estou lendo e estou reescrevendo e estou fazendo resumos a esse respeito. Tá? Por quê? Porque eu não posso deixar de trabalhar, eu não posso deixar de utilizar minha mente. Eu não vou ficar o dia todo sentado olhando para a paisagem. Tá? Então é muito importante que nesse período as pessoas elas sejam temperadas. Elas têm horário para levantar, têm um horário para dormir. Elas cuidem muito bem dos seus filhos, para que eles também não fiquem com o dia totalmente desregulado, não fiquem comendo demais, não fiquem na frente da televisão demais, ou seja, tudo aquilo que elas não podem fazer durante o ano, não vai ser agora que elas vão poder fazer. O cuidado, principalmente com as crianças, é muito importante. Tá? Então, quem puder trabalhar, quem puder inventar alguma coisa, quem puder se colocar em atividade nesse tempo de quarentena dentro da sua própria casa, certo? Eu acho que é muito interessante fazer. Tá? Eu estou vendo aqui pelo Instagram uma coisa muito, muito legal, que os pais que têm algum conhecimento de homeschooling, eles estão fazendo isso, né, para outros pais, ensinando que brincadeiras fazer, que jogos, que livros, que histórias ler e assim por diante. Bem, é um trabalho legal, ou seja, as pessoas estão se pondo em movimento. E quem tem como trabalhar em casa, que o faça, tá bom? E quais são as alternativas para os idosos? Rapaz, aí eu não sei não dizer isso daí, teria que pensar, tá? O problema dos nossos idosos é o seguinte, assim, dos que eu conheço. O problema é que a maioria não cultivou a vida toda a leitura. Esse é um problema dos nossos idosos. Então, já que eles não têm como sair, e é bom que eles não saiam, porque eles são o grupo de risco, na verdade, eles não estão habituados a ler. Então, é um problema, porque, na verdade, o que vai manter muitas pessoas com a cabeça ativa é a leitura, tá? Mas, bem, talvez jogos, né? Alguém falou aí de quebra-cabeça, xadrez, não sei se a pessoa joga xadrez, tá? Mas uma canastra, alguma coisa é bom fazer para manter a mente ativa, tá? Talvez coisas simples, como, por exemplo, ajeitar a mesa com mais cuidado, fazer uma comida melhor, tá? E principalmente conversar, eu acho que isso é fundamental, é muito importante, tá? Mas teria que realmente pensar o que se pode fazer com os idosos. Quanto à questão da fé, olha só, é muito importante a respeito da fé a meditação na palavra de Deus. Pensa assim, aproveita esses dias para ler os evangelhos e ler os salmos. E pensar a respeito deles. Tá? Ou seja, alimentar a vida espiritual. O que é a fé? A fé é o conhecimento das coisas divinas. Tá? E quanto mais
a nossa fé cresce, ou seja, quanto mais nós vamos mergulhando nos mistérios divinos, mais vai crescendo o nosso amor a Deus, que no fundo é o que é a coisa mais importante do mundo, porque esse é o caminho da salvação, o amor a Deus. Então, aproveitar para ler a Sagrada Escritura, para ler para os filhos, por exemplo, ou para a família, historinhas bíblicas, isso é bastante importante. Tá? Contar também, por exemplo, coisas que se sabem. Isso é bem interessante para a fé. Se a gente observa o Antigo Testamento, no Antigo Testamento existe um conceito que é o conceito de transmissão oral. Tá? Isso no Novo Testamento também, mas já que a gente acabou recebendo os evangelhos, e existe a transmissão oral, que é a que a gente chama de tradição, tá? Também existe. Mas no Antigo Testamento, a questão da família, de transmissão oral dentro da família, é um conceito bastante importante. Porque o pai, ele fazia o papel daquele que ensinava dentro de casa, daquele que transmitia o que tinha acontecido na história de Israel para dentro da sua família no dia da Páscoa. Tá? Então, não digo só ler o Evangelho, não digo só ler os Salmos, mas eu digo também contar isso para as pessoas. Eu estava lendo um texto muito legal, muito interessante, do padre Alberto Garcia Vieira, tá? que é um dominicano da Ordem dos Pregadores. E ele escreveu muito sobre ali o início da humanidade, principalmente sobre Adão. Né? E ele conta que Adão, tá, um dos papéis fundamentais, tá, para o desenvolvimento da religião em todos os povos do período antes de Cristo, foi aquilo que Adão, certo? Que esteve no paraíso, que aprendeu coisas de Deus, que teve uma série de conhecimentos. Foi aquilo que ele transmitiu para os seus filhos e para os seus netos e para os seus bisnetos, porque quanto tempo viveu Adão? Adão viveu 900 anos. Olha que coisa interessante, né? E pode parecer, mas o que tem a ver viver 900 anos? Mas bem, 900 anos, é interessante viver 900 anos porque aquele que foi modelado por Deus, que foi a primeira criatura, tá? Nós não fomos modelados por Deus, nós recebemos a nossa alma de Deus, nós vemos nossos pais, mas Adão foi modelado por Deus. Nesses 900 anos, o que ele fez? Ele contou tudo aquilo que ele sabia, certo? Tudo aquilo que ele tinha aprendido de Deus, e tudo aquilo, no fundo, que ele tinha vivido por culpa dele. Tá? Ele contava as maravilhas do paraíso e do que Deus tinha revelado e as desgraças do pecado e o arrependimento dele. Essa era a base da pregação de Adão. Explica lá o padre Alberto Garcia Vieira. Tá? Então, esse negócio de contar a respeito da religião, daquilo que se aprende, é uma coisa interessante que a gente perdeu. A gente sabe que as famílias, elas conversam muito pouco. Né? Elas falam sobre coisas de momento, né? Tem que jantar, tem que pagar conta, como é que tu tá no colégio, como é que tu trabalha. As conversas, elas são muito restritas a problemas imediatos. Talvez esse período seja um período em que dê para dar uma renovada nas famílias nesse desejo de transmitir oralmente a religião. Tá? Principalmente os pais, tá? Que eles se deem conta, os homens, que o papel deles na família não é só trabalhar e sustentar a família, o papel deles na família é transmitir a religião, é dar uma linha para dentro de casa. Quanto à questão da esperança, tá? A questão da esperança. Me passaram vários vídeos e textos, tá?
sobre os castigos divinos para a humanidade. Não sei se vocês viram, mas eu recebi alguns, tá? De pastor, de aparições de Nossa Senhora e assim por diante. Tá? O que eu digo é o seguinte, tem que ter esperança. Tá? Tem que ter esperança de que Deus está no comando. Eu, na minha pobre opinião, acho que o castigo de Deus, eles pecam porque eles acham que o castigo de Deus vem pelo vírus. E eu digo não. Certo? O castigo de Deus, ele vem por aqueles que estão gerando sustento, que são os comunistas. Né? Entendeu? Então, é dali que vem o castigo de Deus. Permitir que eles tenham meio de tentar agir sobre a sociedade e sobre a igreja, tá? De modo a alterar a sociedade. Esse para mim, é o problema. Tá? Isso as pessoas, alguns estão, pelo que eu acompanho, não são muitos. As pessoas, elas não estão com medo disso, elas estão com medo do vírus. Tá? E eu digo, não tem que ter medo do vírus, você tem que ter medo do agente, tá? Que permitiu que houvesse essa disseminação viral e que se utiliza disso para outros planos e projetos. Tá? É disso que a gente tem que ter medo, porque a ação humana é a longo prazo, a ação do vírus é a curto prazo. Vai dar bastante problema, já está dando problema, esse vírus está incomodando, tá incomodando, mas o problema é o problema da ação humana e não da ação do vírus. Tá? E por isso que a gente tem que ter esperança. Porque olha só, porque na Sagrada Escritura você vê que quando se fala de pestes e de desgraças, apesar que eu acho que o conceito de peste ele não entra aqui, tá? Sempre a Sagrada Escritura ela nunca se volta contra a matéria ali, né? Contra a peste em si. Ela sempre entra e vai combater quem é o agente disso. Então, se você olha ali no livro do Êxodo, era assim. Tá? O problema ele não estava na praga, o problema ele estava no faraó. Certo? Que estava contra Deus. Então, nós não devemos ter só a esperança de que passe, certo? Esse vírus e toda a desgraça que ele está trazendo para algumas pessoas. Isso também, tá? Mas nós devemos ter uma esperança um pouquinho mais elevada, ou seja, de quem está procurando entender as coisas como elas são. Tá? A esperança de que a sociedade ela não vai ser mais alterada, mais modificada, de que a graça ela não vai prejudicar e subjugar a igreja e a sociedade. Tá? O século XX, ele é o século mais desgraçado da história. Entendeu? Em guerras morreram 200 milhões de pessoas. Todo ano nos Estados Unidos são 1 milhão de abortos. No Brasil são 100 mil abortos todo ano. A gente vive num período em que há rios de sangue que escorrem sobre nós e as mãos das pessoas elas estão sujas de sangue. Tá? Então a gente tem que ter a dimensão do problema. O problema não é o vírus. Isso se estão tomando medidas que vão tentar ajeitar a situação. O problema são os agentes. E eles são as pragas. Eles são a quem nós devemos temer. Então, se a gente focar nossa esperança no combate do vírus, é que a gente não está entendendo nada. Tá? A gente está cego. A ação de pessoas poderosas e que odeiam a Deus e que odeiam a igreja.
Por isso que é muito importante que os padres eles não deixem de rezar missa todos os dias. Tá? É muito importante que os fiéis eles não deixem de fazer a comunhão espiritual todos os dias. É muito importante que as pessoas elas creiam que Deus vai nos dar força para que a gente, pela prece e por uma ação eficaz, vai nos dar força para que a gente supere, não somente a dificuldade do vídeo, mas de tantos outros problemas, certo? Que são muitíssimo mais graves e que as pessoas estão cegas para ele. Tá todo mundo, ninguém, quando você fala em aborto na televisão, não tem comoção nacional. E são 100 mil por ano, já há muitos anos. Certo? Ninguém se comove quando sai o número do 1 milhão de abortos por ano. Então, existe uma certa cegueira. Tá? E essa cegueira vem disso, né? Vem de que as pessoas elas estão com medo de morrer. Ou seja, elas só pensam nelas mesmas. Tá? Doa a quem doer. Mas a gente tem que dizer isso daí. Tá bom. Última coisa. A caridade. A caridade, ela pode ser resumida numa palavrinha. Tá? É um meio pelo qual nós nos aproximamos do amor a Deus, que é a oração. Tá? É muito importante que nesse período a gente não deixe de rezar. Que nós não abandonemos o terço, tá? A oração em silêncio, as preces pelos doentes, que não só estão morrendo de coronavírus, mas de pessoas que morrem com outros problemas, tá? As pessoas que são assassinadas, o número de assassinatos no Brasil é muito grande. Então nós temos que aproveitar esse período e nós podemos ter um tempo não só para nós mesmos, né, para o cultivo da inteligência e do ócio, mas para Deus, nós temos que aproveitar esse tempo para nós rezarmos. Porque a oração, olha só, pelo que eu estou falando, acho que dá para concluir isso daí. A oração, ela não só vai libertar a oração da igreja, dos fiéis, as pessoas do coronavírus, mas vai libertar daqueles outros problemas que vêm por ali. Tá? O coronavírus é um meio, tá? Mas outros problemas graves vêm pela frente. E a oração vai nos libertar disso também. Ou seja, é um freio contra as ações de Satanás e dos seus seguidores. Então, aproveitem para rezar, aproveitem para criar uma vida espiritual. É muitíssimo comum que as pessoas não tenham vida de oração. Realmente, isso, quando eu pergunto, você reza? A pessoa diz, sim, eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria quando eu acordo. Essa é a oração que se faz. Tá? Faz uma prece ou outra, tá bom. Mas, diante dos problemas que a gente vive, diante desse século desgraçado no qual nós nos encontramos, aproveitar esse período em que os grandes pensam que eles estão nos subjugando e pensam que eles vão se utilizar daí para outras finalidades malignas, a nossa oração vai nos fortalecer para que não só a doença ela seja controlada e ninguém morra, e ninguém sofra, mas para outras coisas que vêm na frente. Tá? Então, a oração pessoal, tá? Ela é fundamental. E pensem sempre assim, o que é oração pessoal? Tá? Oração pessoal é amar a Deus. Isso é oração pessoal. Tá? Então, não é para fazer aquela oração do desesperado. Tá? O mundo está acabando, está tudo uma desgraça, e vamos todo mundo morrer, então eu vou rezar ao Senhor, tá? Para que nos liberte de tudo isso. Tá? Então, nós temos que rezar para que a gente ame mais a Deus e para que as pessoas
do nosso convívio, ou as pessoas que precisam, para que elas amem mais a Deus. Jesus, ele diz uma coisa muito interessante. Você não tem que ter medo de quem mata o corpo, você tem que ter medo de quem pega a alma e a joga para o inferno. É desse que você tem que ter medo. Tá? É desse que você tem que ter medo. Então você veja que quando teve aquele homem lá pelado em que as crianças tocavam nele, certo? As pessoas algumas reclamaram, mas a maioria não deu nem bola para isso. Certo? Esse é o problema. Né? Esse é o problema mais grave do que o coronavírus. Né? Esse ódio a nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja que está sendo manifestada de carnaval a carnaval, as máscaras estão caindo. Isso é muito pior, tá? Porque é isso que está levando as pessoas para o inferno. Então, vamos ter a medida certa das coisas, não vamos nos apavorar, vamos nos cuidar, bom, mas não vamos deixar com que a nossa inteligência ela seja absorvida e encapsulada nesse problema. Por isso que eu digo, leiam, rezem mais, tá? E se determinem. Eu não tenho medo de morrer. Assim, a sua inteligência vai começar a funcionar de novo. Tá bom? Essas são as minhas palavras. Obrigado. Certo, padre. Nós que agradecemos e temos ainda um tempo, temos algumas perguntas, que agora eu gostaria de passar então para o senhor. A primeira é a seguinte: hoje existe muito material online, o que pode ser muito útil agora que não podemos sair de casa para comprar livros, buscar outras atividades. O senhor tem alguma sugestão de material online para as famílias usarem nesse tempo? Olha, eu sigo pessoas no Instagram que estão produzindo material, mas eu não sei direito o nome delas, né? Eu não sei direito o nome delas. Eu não tenho sugestão porque eu não tenho filhos, então eu acabo não acompanhando esse material. Mas procure no Instagram pessoas católicas, tá? E que já trabalham com homeschooling, tá? Procurem pessoas católicas e que já trabalham com homeschooling. Por quê? Porque eles não vão só trazer material de português, de matemática, disso, daquilo, mas eles podem trazer um material que é precioso para o seu filho, para sua filha, que dizem respeito à fé. Aqui alguém mandou um conhecido que eu tenho, tá? Se chama Colo de Mãe por Vilne, tá? Eu conheço essa menina, ela é muito boa. Podem seguir ela disponibiliza material, tá? Eu não sei se a pessoa botou Pamela Arruda aqui também, arruma, porque ela disponibiliza material, pode ser, tá? E essa Colo de Mãe por Vilne, ela já disponibilizou um e-book hoje, tá? Tem a Deia e o Tiba também, né? Esses são bem conhecidos e são pessoas de confiança. Tem aqui alguém mandando a família do Rafael e da Aline Brodbeck, que são gaúchos, né? A única coisa que eu vejo que ele publica são fotos de churrasco que ele faz, mas eles trabalham com educação de crianças também. Tá bom? Isso aí, outra pergunta. Padre Felipe é estudioso de um autor brasileiro chamado Padre Penido. E esse autor, entre outras tantas coisas, fala sobre a presença de Deus na alma. Aí fica a pergunta: as pessoas não terem mais consciência disso não é um empecilho para que consigam aproveitar bem o tempo? Olha, o que eu vou dizer? Deus na alma significa duas coisas. Tá? Deus, ele está na nossa alma como nosso Criador, e nesse sentido ele está na alma de todo mundo. Tá? E ele está na nossa alma como juiz, ou seja, como aquele que determina o que é certo e o que é errado. Então, nesse aspecto,
as pessoas vão ter sempre uma consciência, um sentimento religioso. Tá? Então, a gente não pode ser pessimista. Porque Deus, ele está na nossa alma como nosso juiz. É aquilo que a igreja diz, né? Deus, ele vive num sacrário dentro da nossa consciência, né? Isso, o John Henry Newman, que agora é beato, ele explica muito bem, tá? Então, se você invoca, ou se você promove, tá, a religião, a oração para as pessoas, mesmo que elas comecem por causa de algum medo, por causa de alguma angústia, por causa das tristezas às vezes, que vão surgindo nesse tempo que a pessoa tá em silêncio e ela não se suporta às vezes, por mais que ela comece por aí, né, por perceber que ela está na lama, no fundo, Deus vai agir, tá? Acho que é uma boa oportunidade. Agora, tem outro fator. Deus, ele está na alma como pai, amigo e esposo. Tá? Então, só que ele está como pai, amigo e esposo na alma que está em graça, na alma que se confessou, que não pecou mortalmente. Então, essas pessoas, elas têm a oportunidade não só de se aproximar de Deus, mas de crescer na fé. Então, são duas perspectivas diferentes. A daqueles que não estão em graça, Deus quer que eles se aproximem dele, para estarem em graça e entrar numa comunhão de amor. Para aqueles que estão em graça, tá? Esses têm que aproveitar esse momento para crescer mais na oração. Por quê? Porque podem rezar mais, porque podem meditar mais a Sagrada Escritura, porque podem aproveitar a oportunidade para serem caridosos, terem paciência, e assim por diante, tá? Nesse tempo tem que ter paciência, né? Tem que ter muita paciência. Então é uma oportunidade de desenvolver dentro de casa a virtude, tá? Então, os que estão em graça crescem. Os que não estão em graça, eles se aproximam de Deus para entrar numa comunhão de amor. Um dia vamos fazer uma live sobre o Padre Penido, tá? Ele é o maior teólogo que o Brasil já teve até agora. Tá? Só que ele foi enterrado porque as editoras, a partir da década de 60, 70, só começaram a publicar material de teologia da libertação, então todos os outros foram, não digo que não foram, como eu posso dizer assim, combatidos ou nem foram refutados, eles simplesmente foram enterrados e esquecidos e isso bastou, tá bom? E alguém está dizendo aqui que a Sâmia Marcilli, que é a esposa do doutor Ítalo Marcilli, também tem algum material em vídeo de ajuda. Outra pergunta? Certo. Acho que, na verdade, é um complemento porque o senhor já começou nessa pergunta, né? Falando da necessidade de nós estarmos em estado de graça, né? Para que Deus esteja também na nossa alma. E aí uma dúvida que as pessoas têm nesse momento é a questão dos sacramentos, né? Já que não tem toda essa questão das missas públicas, muitas vezes as pessoas não conseguem sair de casa. Então, nesse período de quarentena, como é que fica a questão da confissão, por exemplo? Como a pessoa pode, mesmo que na sua residência, ali, desenvolver um espírito contrito e se aproximar de Deus, né? Tá. A igreja sempre nos ensina o seguinte: quando a gente está longe do sacramento por alguma impossibilidade real, a gente tem que desejar o sacramento. Não basta simplesmente... Claro, a primeira coisa que tem que fazer é exame de consciência, fazer ato de contrição, perfeito. Mas isso, ele tem que estar envolto num desejo sincero do sacramento. Tá? Então, esse desejo sincero pela Eucaristia, pela confissão, esse desejo sincero, ele faz com que esses atos de contrição, essas orações, elas tenham um espírito de amor por aquilo que é sagrado, por aquilo que Jesus nos deu, tá? Então, claro, é preciso rezar e é preciso fazer atos de contrição, mas isso tem que vir junto com o desejo pelo sacramento. Pela uma certa, não digo tristeza, uma certa dor, podemos dizer assim,
por não poder se estar confessando, comungando, assim por diante. Aqueles que dizem, não, tanto faz, isso que faz falta uma semana, 2 semanas, 3 semanas, um mês, isso não tem problema. Sim, não, tem problema sim. Tá? Ou seja, o desprezo por aquilo que é sagrado, porque olha só, o que é a Eucaristia, meu filho? A Eucaristia é a presença de Cristo em corpo, de alma e divindade. E você desprezar essa presença é um pecado. Então, o desejo pelo sacramento, que não é um desejo desesperado, tá? Mas o desejo sincero de poder voltar a comungar, de poder voltar a confessar, esse é o espírito no qual se deve fazer essas orações e esses atos de contrição, tá? Então, não se deve fazer isso de maneira desesperada, mas esse desejo, ele é sincero. Por isso que quando alguns padres, tem uns padres famosos aí que criticam as pessoas porque elas estão pedindo, porque elas acabam sendo insistentes, porque elas acabam, segundo eles, não entendendo a situação. Eu digo, opa, calma lá, certo? Você tem que aproveitar que as pessoas estão com esse desejo, você tem que promover esses desejos. Isso é uma coisa boa. Não é uma coisa ruim. É uma coisa boa, né? Que a pessoa tenha desejo pela comunhão, tenha desejo pela confissão. Claro, ela vai entender que agora não dá. Perfeito, ótimo. Tá? Ela vai entender. Mas esse desejo ele tem que ser promovido, porque é ele que dá o impulso para que a sua oração e o seu ato de contrição, eles se elevem, eles sejam mais nobres, tenham mais força. Porque você deseja não aquilo que você faz. Olha só que coisa interessante. A oração é o que eu faço, a ato de contrição é o que eu faço. Você deseja aquilo que Deus faz. A comunhão não depende de mim. A confissão não depende de mim. Isso depende de Deus. É Jesus quem paga, é Jesus quem perdoa. Então, você desejar aquilo que vem de Deus é muito importante. Então, eu realmente não gosto desse desprezo que se tem pelas pessoas que desejam a Sagrada Comunhão. Eu acho lindo isso, e eu parabenizo as pessoas. Olha, se você tem desejo pela comunhão, se você tem desejo pela confissão, mesmo que você enche o saco dos padres, eles não gostam, parabéns, tá? Parabéns, tem todo o meu apoio. Eu não sou ninguém, mas eu tenho todo o apoio. Tá certo. E a gente aproveita até para divulgar que há muitas formas de acompanhar as missas, mesmo de forma online, né? A própria Diocese de Frederico, todo dia, às 6 da tarde, de segunda a sexta, pela FWTV, transmite a missa celebrada por Dom Antônio, também nos fins de semana. É uma forma da pessoa se fazer presente, né, na Santa Missa e também comungar espiritualmente, não é, padre? Com certeza, a comunhão espiritual ela é muito importante. Mas como eu falei, assim como o ato de contrição tem que vir com o desejo sincero de se confessar, o ato de comunhão espiritual ele tem que vir acompanhado com o desejo sincero de comungar. Tá? Você vai obedecer à autoridade eclesiástica, certo? Então, o desejo sincero ele tem que estar ali. Tá? O desejo sincero por aquilo que vem de Deus e não só vem da sua força. Certo. Bom, padre, quase já 1 hora de live, nós temos aí um limite de duração da live. Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela participação do senhor, abrindo essa série de formações que faremos aqui pelo Instagram. Agradecemos muitíssimo mesmo e pedimos que as pessoas acompanhem o senhor nas redes sociais, pelo Instagram, @Padre Felipe Staudt, S-T-A-U-D-T. Isso, né, padre? Isso. O senhor tem Facebook? Staudt. O senhor tem Facebook também? Alguma outra rede? Instagram. Eu não tenho mais nenhuma rede social. Certo. Então podem acompanhar o Padre Felipe pelo Instagram. Também dizer que essa live ela vai ficar disponível no IGTV aqui do Centro Dom Bruno, também no Facebook, e posteriormente a gente vai divulgar também no canal do YouTube, que a gente já em alguns dias vai estar criando. Então, novamente, muito obrigado, padre, pela sua participação. Agradecemos também a todas as pessoas que participaram desta live. E para encerrar, convido também o senhor a conhecer a nossa diocese, a conhecer o centro quando tiver a oportunidade, e peço a sua bênção para que a gente encerre esse momento.
Tá? Eu agradeço pelo convite, pela bondade, e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês. Muito O obrigado. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José, São Miguel Arcanjo e São Padre Pio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem na paz de Deus. Amém. Todos nós, né, Padre? Até mais. Obrigado. Até mais.